Boa noite, amigos. Vamos dar início ao nosso vídeo de hoje do nosso canal de Teologia Católica. E hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, muito legal, que aproveitando que hoje é dia de um apóstolo muito querido, né, para a igreja, que é São João Evangelista, mas nós vamos aproveitar para fazer também uns vídeos que é uma sugestão que me pediram para falar um pouco da vida dos apóstolos de Jesus, tá? Então nós vamos também poder conhecer, né, a vida desses 12 homens que Jesus escolheu para segui-lo aí e formar a sua igreja, tá bom? Hoje eu vou ficar só em São João, porque é dia dele, e depois a gente fala dos outros apóstolos. Eu vou citar aqui quais são os 12 apóstolos, tá? E depois a gente vai fazer um resumo sobre a vida deles, que é muito importante a gente entender por que Jesus escolheu os 12 apóstolos, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui uma visão geral, aí hoje a gente vai falar um pouco da vida de São João, e depois a gente vai falar aí dos outros apóstolos, tá bom? Então, vamos começar rezando, pedindo a Deus aí que nos abençoe, que nos capacite, para que a gente possa compreender o que Ele tem para nos falar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite mais uma vez, amigos e amigas. Então, hoje, dia 27 de dezembro, é dia de São João Evangelista, né? Então, nós queremos falar um pouco sobre a vida dele, tá? E aproveitando, depois falar também sobre os outros apóstolos de Jesus, tá bom? Primeiro, vamos dar uma visão geral, tá? Por que Jesus escolheu 12 apóstolos? Por quê? Porque os 12 apóstolos sucedem às 12 tribos de Israel, lá do Antigo Testamento. Então, voltando um pouquinho, a gente sabe que a igreja ela é sucessora de Israel, né? Nós vemos lá no Antigo Testamento que Deus ele formou um povo para que desse povo nascesse o Messias, né? Então a gente vai ver lá toda aquela história do Antigo Testamento, começando com Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, né? E do patriarca Jacó nasceram 12 filhos, que nós chamamos de as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. E esses 12 filhos de Jacó eram uma prefiguração dos 12 apóstolos. Por quê? Porque a igreja que sucede Israel, né? A igreja que Jesus fundou sob Pedro e os apóstolos, né?
que nós reconhecemos como Igreja Católica Universal, por isso que ela é a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, porque ela foi fundada sobre os apóstolos, os 12 apóstolos que sucedem as 12 tribos de Israel, entendeu? Jesus, ele nasceu dentro do judaísmo, né? Mas ele rompeu com o judaísmo, porque o judaísmo não o aceitou como Messias, nós sabemos disso, né? Então, Jesus fundou o cristianismo, fundou a sua igreja, né? Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 16 a 19. Sobre Pedro, né, que hoje é o Papa, e os apóstolos, que hoje são os nossos bispos, Jesus fundou a igreja, entendeu? Então, por isso que a igreja ela é alicerçada sobre os 12 apóstolos, entendeu? E é o que a igreja chama de sucessão apostólica, né? Os apóstolos foram morrendo e foram sucedendo, não é? Os 12 apóstolos, né? Pedro foi sucedido pelos papas. Se Deus quiser, também nós faremos aqui um vídeo também contando a história dos papas, né? Desde São Pedro até o nosso querido Papa Francisco, e também os bispos que são sucessores dos 12 apóstolos, dos 11 apóstolos, né? O Papa é sucessor de Pedro, e os outros 11, os bispos sucedem os outros 11 apóstolos, tá? Então, Jesus, ele escolheu realmente os 12 apóstolos a dedo mesmo, é o que diz lá a Sagrada Escritura, que Jesus, inclusive, ele entrou em oração, né? Está lá no Evangelho de São Lucas, né? Lá diz bem claro que Jesus, à noite, entrou em oração ao Pai, e ali, né, ele já ali pedia a Deus que desse a ele, né, vamos dizer assim, a inspiração para que ele pudesse escolher ali 12 apóstolos para que ficassem com ele e que seriam os representantes da igreja, né? Então eu quero colocar aqui, eu estou aqui com o meu livro, Os 12 Apóstolos, aqui, da editora Cleofas, tá? Então eu quero colocar para vocês os 12 apóstolos, o nome dos 12 apóstolos de Cristo, que ele próprio escolheu com o seu dedo, vamos dizer assim. Então Jesus escolheu 12. Por que 12? 12 porque eu já falei que por causa das 12 tribos de Israel, sucede as 12 tribos de Israel. Mas por que tem que ser o número 12? Por quê? Porque o 12, para o judeu, é um número perfeito, entendeu? Então, 12 era o número da perfeição. Os judeus tinham muitos símbolos que eles consideravam perfeitos, né? O 10, o 12, né? O 40, né? São números, o 7, entenderam? O 3, por isso que tem alguns números na Bíblia que são simbólicos, o 1000, entendeu? Todo número na Bíblia ele tem um significado, entendeu? Por exemplo, o 7 é um número perfeito. O número 6 é imperfeito, porque vem antes do 7. Por isso que o 666 é o número da besta, entendeu? Olha, então tudo na Sagrada Escritura tem uma simbologia. O 1000 quer dizer abundância, ou seja, a plenitude, vamos dizer assim, entendeu? Então, todo número na Bíblia ele tem um significado simbólico, tá? Então, toda vez que você vê algum número na Bíblia, ele tem algum significado, mas você não pode interpretar ele ao pé da letra, tá? Igual, por exemplo, os 6 dias da criação. Não é os 6 dias de 24 horas, entendeu? No 7º dia, Deus descansou. Por que o 7º dia? Porque o 7 para os judeus era um número perfeito, entendeu? Então, quer dizer, tudo na Bíblia tem um significado, tá? Então, vamos ao nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, ou seja, dos 12 apóstolos que Jesus escolheu. O primeiro deles foi São Pedro, que foi, né, o chefe dos apóstolos, vamos dizer assim, né, e que para nós hoje é o Papa Francisco, tá? Então, o primeiro deles foi São Pedro. Santo André, que foi irmão de São Pedro. Eu hoje só vou dar os nomes, tá, gente? Hoje só vou dar os nomes e vou falar um pouco sobre a vida de São João, tá? Porque hoje é o dia dele. Aí nos próximos vídeos aí, a gente vai depois falar também da vida dos outros apóstolos, tá? Então, São Pedro foi o primeiro papa, né? Foi o chefe dos apóstolos. Santo André, que era irmão de São Pedro, né? São Tiago Maior, tá? Porque são 2 Tiagos, Tiago Maior e Tiago Menor, tá? São João Evangelista, que é o que nós vamos ver
nós vamos falar sobre ele hoje, né? Esse São Tiago Maior era irmão de São João, tá? E tem depois um outro Tiago também. Então, São Pedro, Santo André, São Tiago Maior, que era irmão de São João Evangelista, e São João Evangelista, tá? Os 4 primeiros. Não confundir com São João Batista, que era primo de Jesus, filho de Santa Isabel com São Zacarias, tá? Não quer dizer, não é São João Batista, não. São João Evangelista, ok? Depois, São Felipe, tá? É o 5º apóstolo, ok? São Felipe. São Bartolomeu, tá? Ou também Natanael, ele tinha 2 nomes, tá? Natanael ou Bartolomeu, dá no mesmo, né? São Mateus, que era o cobrador de impostos, que foi o que escreveu o primeiro evangelho lá, né? A gente tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então, o primeiro foi São Mateus, que era cobrador de impostos. São Tomé, que é aquele que só acredita vendo, né? Que não acreditou lá em Jesus, quando ele não estava com os apóstolos, mas depois teve na segunda vez que Jesus apareceu, então São Tomé. São Tiago Menor, né? Que não é o irmão de São João, é o outro Tiago, tá? São Simão, tá? É outro apóstolo. São Judas Tadeu, o famoso São Judas Tadeu, santo das causas impossíveis, tá? Não confundir com o Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus, tá? São Judas Tadeu não tem nada a ver com o que traiu Jesus, ok? E o Judas Iscariotes, que traiu Jesus, não é? Ele, quando ele morreu, né, se suicidou, se matou, ficou 11, não foi assim? Só que como não podia ficar 11, não é? Nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 1, que os apóstolos escolheram um novo apóstolo para assumir o lugar de Judas, que havia se suicidado, né? Então a igreja escolheu, né, São Matias, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então aí fechou os 12 apóstolos de Jesus, né? Antes era Judas Iscariotes, mas como ele morreu, né, aí ficou São Matias, então inteirou os 12 apóstolos, né? Por isso que a igreja ela é fundada sobre os 12 apóstolos. Quando esses apóstolos morreram, não é, houveram o que a gente chama de sucessão apostólica, tá? Pedro morreu, aí foi vindo lá os outros papas, né? Lino, Cleto, Clemente, se Deus quiser eu vou colocar aqui. E também os apóstolos foram morrendo e também os bispos foram sucedendo, né? Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu, São Policarpo, e aí foi Santo Agostinho, até chegar aos nossos bispos de hoje, tá? Então, olha como é que é séria essa questão, e é uma coisa histórica, tá, gente? Isso tem documentos históricos, né, do começo da igreja, que dão testemunho de tudo isso. Então, nada disso é inventado, ok? Eu já expliquei por que Jesus escolheu 12, né? Já falei aqui um pouco sobre isso. E eu quero colocar aqui alguns textos bíblicos que dizem, né, Jesus escolhendo os apóstolos para missões que a igreja hoje ela precisa continuar essa missão, tá? Então eu quero colocar aqui alguns textos bíblicos para vocês verem, e também da tradição da igreja, né, para a gente entender também, né, tudo aquilo que foi escrito na Bíblia e aquilo que está na tradição da igreja, nos documentos da igreja, que desde os primeiros séculos a igreja continua aquilo que Jesus mandou os apóstolos fazerem, porque os apóstolos iriam morrer, né? Então a igreja tinha que continuar e continua até hoje. Então eu quero colocar aqui alguns textos da Sagrada Escritura e da tradição que falam dessa missão dos apóstolos. Por exemplo, Jesus começa falando para eles, para todos os 12, né? Eu farei de vocês pescadores de homens. Olha aí, porque a maioria deles eram pescadores, não é? Eram pessoas simples. Então, Jesus falou para eles, agora vocês não vão mais pescar peixe, vocês vão pescar homens. Ou seja, vocês vão evangelizar, vocês vão levar a boa nova para outras pessoas. Isso está lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 17, e no capítulo 4, versículo, e no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 19. Repetindo, São Marcos, capítulo 1, versículo 17, e São Mateus, capítulo 4, versículo 19, onde Jesus fala para eles, né, vocês vão ser pescadores de homens, tá?
Outra coisa que Jesus falou que eles iriam fazer: vocês vão expulsar demônios em meu nome. Olha aí, está lá em Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 16. Por isso que a igreja, até hoje, ela realiza exorcismo. Muita gente acha que a igreja hoje não faz mais exorcismo. Sim, faz, né? Um padre exorcista, ele autorizado pelo bispo, ele faz sim exorcismo, né? Quando tem realmente, a igreja analisa para ver se é uma possessão, porque às vezes tem que analisar para ver se realmente é o demônio. Tá, gente? Por que eu estou falando isso? Porque também não vamos exagerar, achar que tudo é o demônio, né? Ah, estou com uma dor de cabeça, é o demônio. Também não é assim, né? Mas existe a possessão diabólica. Quando está comprovado, né? Diz, não, realmente a pessoa está possuída, a igreja realiza o exorcismo, como Jesus mandou aqui, os apóstolos expulsar os demônios, né? A gente vê vários testemunhos da igreja, né? Desde os primeiros séculos, nessa questão de possessão diabólica, né? Lógico que os filmes, a gente vê muitos filmes aí, então romantiza muito, né? Ali tem muita... Filme a gente sabe como é que é, né, gente? Mas, na verdade, acontece realmente algum exorcismo, realmente, tá? Não é uma coisa que acontece aí, né, toda hora, mas pode acontecer, porque Jesus mandou que se expulsasse os demônios. Então, está lá em Marcos, capítulo 3, versículos de 13 até 16. Outra coisa que Jesus mandou os apóstolos fazer: perdoar pecados. Olha aí, muita gente fala, né? Ah, eu me confesso direto com Deus, eu não me confesso com o padre. Mas o padre, ele perdoa em nome de Cristo. Quem deu essa autoridade para o sacerdote foi Jesus, por causa dos apóstolos. Está lá em São João, capítulo 20, versículo 23. Leiam lá que Jesus manda perdoar os pecados em nome dele. Por isso que a igreja, né, tem autoridade, sim, para perdoar pecados, tá? Então, você que, né, fica aí com esse negócio, não vou me confessar direto com Deus. Não. Quem é católico tem que se confessar com o sacerdote, com o padre, tá? Muito mais coisas Jesus delegou para os apóstolos, né? E um texto interessante está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Olha o que São Paulo vai dizer. A igreja, ela tem fundamento nos apóstolos. Diz assim: a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Está lá em Efésios 2:20. Leiam lá depois. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Então, a igreja de Cristo, elas têm que estar edificadas sobre os apóstolos, tá? Então, gente, não existe igreja de Cristo sem os apóstolos, tá? Então, nós respeitamos, né, quem pensa diferente da gente, mas para nós católicos, né, a igreja de Cristo é a igreja dos apóstolos. Porque as outras igrejas não foram fundadas pelos apóstolos, tá? Eu não estou falando isso para arrumar confusão, nem briga com ninguém. Eu estou falando aquilo que está na Sagrada Escritura, que está na tradição da igreja, tá? A gente vê que as outras igrejas não foram fundadas pelos apóstolos, por Jesus e pelos apóstolos. Pelo contrário, né? Elas vieram 1.500 anos depois de Cristo, né? Com Martinho Lutero e outras, né? Tem a igreja ortodoxa também, que se separou da igreja católica no ano 1054, tá? E as outras depois com Martinho Lutero, João Calvino e várias outras, mas elas não foram fundadas pelos apóstolos, tá? Eu estou colocando aqui historicamente. Qualquer um de vocês aí pode procurar ler nos livros de história que você vai ver. A única igreja apostólica é a igreja católica, tá? Isso aí não tem como negar, ok? Mas se você discordar de mim, tudo bem, desde que seja, né, numa coisa respeitosa, tá? Deixa aí nos comentários aí, a gente conversa sem problema nenhum, tá? Prove o que eu estou falando aqui, eu tenho documentos que provam isso, tá? Se você, né, quiser contestar o que eu estou falando, apresente provas com o que eu estou falando não é verdade. Porque eu gosto sempre de colocar aqui a verdade, tá? Então, tudo aquilo que eu estou falando é comprovado pela história, ok? Então, a Igreja de Cristo, ela é fundada sobre os apóstolos, está aqui na carta aos Efésios, entendeu?
E tem outros textos que falam também sobre, né, a igreja, sobre os apóstolos. Por exemplo, o livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 14, olha o que ele fala. A igreja gloriosa, né, que desce do céu, ou seja, a igreja que vai vir com Cristo, ela tem 12 alicerces sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha aí, tá vendo? Por isso que a igreja ela é apostólica, porque ela foi, né, alicerçada sobre os 12 apóstolos, como eu já expliquei. Tá bom? Então tá bem claro aí, Apocalipse 21, 14. Todos esses textos, gente, leiam em casa aí para vocês não acharem que eu estou inventando, que eu estou mentindo, tá? Tem mais coisas aqui. Ó, foi aos apóstolos que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28, 19, tá? Foi a eles que Jesus mandou pregar o evangelho. Olha, prega a todas as nações. Está lá em Lucas 24, 47, tá? Está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Então, gente, tem muita coisa aqui que Jesus, preguem até os confins da terra. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Olha aí, tem muitos textos bíblicos que falam dessa questão, tá? E eu quero colocar aqui também uma coisa da tradição também da igreja, entendeu? Por exemplo, o Papa São Clemente de Roma, que foi o terceiro sucessor de Pedro, ou seja, o quarto Papa da igreja, ele no século I, ele já dizia, ó, que os 12 tiveram cuidado de preparar sucessores, ou seja, né, aquilo que eu falei, né, depois que eles morreram, né, outros sucederam os apóstolos, tá vendo? Para que a missão a eles confiada, ou seja, pregar o evangelho, continuasse após a sua morte. Está lá na carta de São Clemente, no capítulo 42, versículo 4, tá? Existe essa carta do Papa São Clemente, tá? Quando a gente estuda teologia, a gente estuda tudo isso, entendeu? Como existe também a Didaquê, que é um primeiro catecismo dos 12 apóstolos, existe. Procurem aí na internet, capaz de vocês acharem, né? A gente que faz teologia, a gente tem acesso a esses documentos, né? Didaquê, né? A carta de São Clemente, as 7 cartas de Santo Inácio de Antioquia, né? Tudo isso é o quê? Sucessores dos apóstolos que pregavam o quê? A continuação da igreja, não é? Porque os apóstolos morreram, Jesus tinha voltado para o Pai e a igreja precisava continuar. Por isso que ela é apostólica. Eles são chamados padres da igreja, tá bom? Então aí está aí para vocês aí, tá vendo como que eu estou colocando tudo aqui certinho para vocês depois lerem aí, tá bom? Então depois vocês leiam aí na Bíblia de vocês e quem quiser pesquisar, pesquisa aí tudo que isso que eu estou falando. Então eu dei uma visão geral dos apóstolos, tá? Então agora nós vamos entrar na vida de São João Evangelista, que é o dia dele hoje, tá? São João Evangelista, ele era filho de Salomé e de Zebedeu, ele era pescador, não é? Ele tinha um irmão mais velho, que era Tiago maior, não é? E ele era pescador junto com o irmão dele, Jesus passou ali e aconteceu aquilo que eu já falei, né? Jesus chamou ele e falou, agora vocês vão ser pescadores de homens, né? Assim como ele falou para os outros, também falou para esses dois também, Tiago e São João, né? E ele deixou lá o pai dele lá consertando as redes e passou a seguir Jesus, tá? Então, São João, a mãe dele se chamava Salomé e o pai dele se chamava Zebedeu e ele tinha um irmão maior, mais velho, chamado Tiago, tá? Ele vivia numa cidade chamada Betsaida, ok? Ele era ali na Galiléia, não é? Betsaida ali na Galiléia, e ali ele foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos, como eu já falei, né? E junto com Tiago, que era irmão dele, e com Pedro, né, eram aqueles apóstolos mais chegados a Jesus, né? Não que Jesus não amasse os outros, Jesus amava todos, mas só que sempre tem aqueles que a gente tem uma afinidade maior, não é assim? Todos nós aqui temos amigos, não é? Mas tem aqueles que a gente tem uma intimidade que a gente se abre mais, não é verdade? Fala, conta segredos, não é assim? E Jesus também tinha o seu grupo mais íntimo. E era Pedro, Tiago, irmão de São João, e o próprio São João, entenderam? Da onde que a gente tira isso? De alguns textos bíblicos, né? Por exemplo, quando Jesus ressuscitou aquela menina, a filha de Jairo, né? Jesus não levou todos os 12, Jesus levou Pedro, Tiago e João.
está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 37. Tá? Então, quando Jesus foi ressuscitar a menina, Jesus levou só esses três, né, que eram seus amigos mais íntimos, vamos dizer assim. Na transfiguração, quando Jesus se transfigurou diante deles, né, estavam ali quem? Pedro, Tiago e João. Está lá no Evangelho de São Mateus, né, de São Marcos, perdão, no capítulo 9, versículo 2, tá bom? Né, quando Jesus apareceu ali para Moisés, apareceu conversando com Moisés e Elias, não tem? Então, ele levou com ele Pedro, Tiago e João, entenderam? Quando Jesus estava ali no Jardim das Oliveiras, ali naquela agonia mortal, quem estava ali com ele? Pedro, Tiago e João. Os outros apóstolos estavam dormindo, vamos dizer assim, não é? Então Jesus reclamou com ele: vocês não vigiam 1 hora comigo, eu aqui sofrendo, vocês não estão vigiando comigo, né? Então tem várias passagens que mostram vamos dizer, essa intimidade desses três apóstolos com Jesus, né? Não que os outros não tinham, mas Jesus era mais chegado a Pedro, Tiago e João, entendeu? E João, né, vamos dizer assim, dos três, era o que era mais chegado a Jesus. Como é que a gente sabe disso? Porque a Sagrada Escritura diz isso, né? Diz lá no Evangelho de São João que é o discípulo que Jesus amava. Não quer dizer que ele não amasse os outros, mas porque ele era mais chegado a Jesus, porque ele era o mais novo, né? Os outros já eram, vamos dizer assim, mais velhos, entendeu? João era o mais moço. Então, provavelmente por isso, São João era o mais chegado a Jesus, entendeu? Diz que ele reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus na última ceia, né? E isso aí só faz quem é muito íntimo, não é verdade? Então, ele tinha muita intimidade com Jesus, né? Mas ele também, às vezes, dava suas escorregadinhas, né? Como ele não, como a mãe dele, né, pediu para que ele sentasse à direita de Jesus, aí Jesus falou: não, nada disso, entendeu? Isso aí só para quem o Pai destinar, né? Ou seja, ele, por ele ser muito íntimo de Jesus, achava que poderia ter algum privilégio, né? Aí Jesus falou que não, que se ele quisesse ter algum privilégio, eles, né, os apóstolos, eles tinham que servir as outras pessoas, né? Isso está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 21. Inclusive, ele, quando Jesus ressuscitou, ele foi o primeiro que reconheceu Jesus quando Jesus ressuscitou, lá naquela pesca, né, que eles estavam lá pescando, lá no Mar da Galileia, né? Jesus se apresentou lá na praia, aí ele viu Jesus primeiro e falou para Pedro: ó, é o Senhor. Aí Pedro estava até sem roupa e se jogou na praia, né? Isso está lá no Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 13, entendeu? Então, todas essas passagens mostram essa intimidade que São João tinha com Jesus. E qual é a maior prova dessa intimidade? É o único apóstolo que estava ali aos pés da cruz de Jesus. Todos tinham, rapado fora, não é? Então, só ele ficou ali aos pés da cruz, junto com Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, não é? E a outra Maria, não é verdade? Isso está lá no Evangelho de São João, né? No capítulo 19, versículos 25 a 27, não é verdade? Então, após a ressurreição, né, também foi ele que, vamos dizer assim, encontrou lá o túmulo vazio, chegou primeiro, só que ele esperou Pedro, logicamente, porque Pedro era o líder, né? Então, ele chegou primeiro, né? Aí depois é que São Pedro chegou, mas ele foi o que primeiro chegou e viu ali o pano, o sudário ali, né? Isso está lá em João 20, versículo 2 e 21, versículo 7, tá? E foi ele também, interessante, que vai a Samaria com Pedro, né? Junto com Pedro, para invocar o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos ali, não é? E ali acontece o quê? O sacramento do crisma, a infusão do Espírito Santo. Isso está lá no Evangelho de São... Não, perdão. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 14 e 15. Entenderam? E ele teve a maior das missões, gente. Qual foi a maior das missões de São João? Cuidar de Nossa Senhora. É isso aí. Porque Jesus não tinha mais irmãos, São José já tinha morrido, né? E Jesus deixou ela com ele, está lá no Evangelho, né? Diz que depois disso ele levou para sua casa e depois ela foi morar com ele lá em Éfeso, né? Na cidade de Éfeso,
que está lá a casinha deles até hoje, onde eles moraram, né? São João com Nossa Senhora. Então, a maior dádiva que Jesus tinha, que era a mãe dele, ele entregou a quem? A São João, o discípulo que Jesus amava, né? E as pessoas, né? E tem gente que fala que Jesus não amava a mãe dele, porque chamava Maria de mulher. Não entenderam nada. Jesus chamava Maria de mulher por quê? Porque ela era a mulher do Apocalipse e a mulher do Gênesis, né? Mas é um absurdo falar que Jesus não considerava a mãe dele. Tanto considerava que, antes de morrer, não quis deixá-la sozinha e entregou para o discípulo que amava, ou seja, cuida dela. Agora ela é sua mãe. Está lá, leiam lá no Evangelho. Tá? Essa parte eu acho que muita gente gostaria de rasgar, mas está lá na Bíblia. Tá? Então tem muitas coisas que São João faz, né, depois para poder pregar o Evangelho. Ele vai, então, para a ilha de Patmos, né, porque está havendo a perseguição do imperador Diocleciano, entendeu? Então, esse imperador que era muito cruel, mas muito cruel, né? Aí o que aconteceu com ele? Ele teve que fugir, né, para a ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho, né, o quarto Evangelho, e também escreveu as 3 cartas. Então, São João escreveu o quê? Ele escreveu o quarto Evangelho, né? Mateus já tinha escrito, Marcos já tinha escrito e Lucas já tinha escrito. Então, São João escreveu mais ou menos lá para o ano 95, 100, né? Escreveu 3 cartas, primeira carta de São João, segunda carta de São João e a terceira carta de São João. Está lá no finalzinho da Bíblia, né? E escreveu o Apocalipse, né? Esse livro tão misterioso que a gente às vezes tem até medo dele, né? Mas não é para a gente ter medo, não. É porque a gente não interpreta correto o Apocalipse, né? Então, é um livro difícil, com certeza. Ele usa muita simbologia. Mas não é para a gente amedrontar e achar que é um bicho de 7 cabeças. Não, nada disso. O que o Apocalipse mostra? A vitória de Cristo e da igreja sobre o mal. Porque a besta é o quê? Os imperadores romanos, Nero, né? Esse próprio, né, Domiciano, Diocleciano, que eram terríveis, gente, terríveis. Eram mesmo, vamos dizer assim, um mal em forma de gente, né? Faziam coisas terríveis, tá? Por isso que São João chamava eles de besta, tá? Inclusive a besta, né, que é o próprio Nero, né? Que depois, num outro vídeo, a gente pode explicar a questão lá da besta do Apocalipse, tá bom? Então, tem muita coisa para a gente poder abordar de São João. Por exemplo, o Evangelho de São João, né, ele é tido muito teológico, diferente dos outros 3, entendeu? Que é mais histórico. Porque João, ele não quis repetir o que os outros já haviam escrito. Então, ele coloca coisas aqui que os outros não escreveram, ou então colocaram muito pouca coisa. Então, eu vou colocar aqui o que São João falou que os outros não falaram. Só São João que falou. Vou citar para vocês. Por exemplo, as bodas de Canaã, João capítulo 2. Só ele narrou, né, que Jesus transformou a água em vinho por intercessão de Nossa Senhora. Mas o quê? A conversa de Jesus com Nicodemos, está lá em João capítulo 3. Só ele que narrou. Entendeu? A conversa de Jesus com a samaritana, João capítulo 4. Só ele que narrou, né? Por exemplo, o discurso de Jesus sobre a Eucaristia, no capítulo 6, belíssimo, belíssimo, né? Só São João que narrou, não é verdade? A mulher adúltera, está no capítulo 8, só ele que narrou, os outros não narraram. Mas o quê? O bom pastor, no capítulo 10, só São João que narrou. A ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, só ele que narrou, mais ninguém. A questão da videira e os ramos, no capítulo 15, só ele que narrou. A oração sacerdotal, no capítulo 17, só São João que narrou. E a aparição de Jesus a Maria Madalena e aos discípulos na Galileia, no capítulo 21, também só ele que narrou. E a Santa Ceia, gente, ele narrou em 5 capítulos, coisa que os outros só falaram pouca coisa. Ele narrou do capítulo 13 até o 17. Por quê? Porque ele estava lá, ele viu aquilo tudo. Então, ele narrou com mais detalhes do que os outros, entendeu? São Mateus também estava, só que São Mateus ele escreveu mais coisas, mas ele quis escrever mais, né? Vamos dizer, mais assuntos e não se prender a um assunto. São João não, ele narrou poucos assuntos, mas ele escreveu mais sobre aqueles assuntos. Por isso que todas essas coisas que eu falei aqui,
ele escreve, vamos dizer assim, com riqueza de detalhes, coisa que os outros não escreveram, entendeu? Então é belíssimo o Evangelho de São João. As cartas de São João, ele fala muito do amor, não é? Inclusive é o único que fala que Deus é amor, não é verdade? Então ele fala lá na sua carta lá que Deus é amor, quem não ama não conhece a Deus. Isso está no seu Evangelho também. E também escreveu o Apocalipse, que eu já falei, entendeu? Então é muito interessante os escritos de São João, tá? Dali, né, ele foi perseguido, logicamente, né? Tinha que ser perseguido, né? E aconteceu com ele uma coisa muito interessante, gente. Ele foi o único apóstolo que não morreu assassinado. Ele não foi mártir. Mas ele foi, não porque, vamos dizer assim, porque realmente parece que Deus não quis realmente que ele passasse por isso. Então eu vou narrar aqui o que aconteceu com ele. Tá? Isso está numa carta de um escritor cristão chamado Tertuliano de Cartago. Ele morreu no ano 220. Olha só o que ele diz. Ele relata que, sendo levado São João a Roma, olha aí, pouco antes, né, do desterro para a ilha de Patmos, ou seja, antes dele ir para aquela ilha onde ele escreveu o Apocalipse, olha o que aconteceu com ele. Foi colocado num tanque de azeite fervendo, olha aí, pelo imperador Domiciano, olha aí, era terrível esse imperador, da qual saiu totalmente ileso, cheio de juventude. Olha aí, não sofreu nenhuma queimadura, não sofreu nada. Igual aqueles jovens na fornalha, né? Lá do livro de Daniel, no capítulo 3, não tem? O mesmo aconteceu com São João. Ele não sofreu nada. Parece que Deus, né, queria, né, deixar ele realmente vivo, vamos dizer assim, que morresse de morte natural, vamos dizer assim. Aí dali ele foi para a ilha de Patmos, né? Lá ele escreveu o Apocalipse, como eu já falei, e depois ele foi morar em Éfeso com Nossa Senhora, e lá ele acabou morrendo, né? E ele morreu já no final já do século II, tá bom? Ele viveu ali ainda em Éfeso um bom tempo com a Virgem Maria, né? E depois ele acabou falecendo de causas naturais, depois que ele escreveu o Apocalipse, entendeu? E é muito interessante essa visão que a gente tem, né? Que Deus, como é que Deus é perfeito, né? Ou seja, preservou aquele discípulo que ele amava de não morrer nas mãos dos imperadores, como os outros apóstolos. Será que não foi para ele cuidar também da mãe dele? Interessante isso. É uma coisa a gente pensar. Então, depois disso, São João, então, ele viveu uma velhice, vamos dizer assim, não tranquila, mas ele, né, se escondeu ali em Éfeso, vamos dizer, onde ele viveu mais ou menos entre o ano 98 e 117. Então, a gente não sabe mais ou menos qual foi o ano exato da sua morte, mas foi entre o ano 98 e 117. E aí foi sepultado, olha aí. Em Éfeso existe ainda as ruínas da grande basílica construída pelo grande imperador do Oriente, Justiniano, no século IV, onde está o túmulo de São João. Olha aí. Então, o túmulo de São João está lá em Éfeso, né, até o dia de hoje, tá? Junto com a casinha que ele morou com a Virgem Maria. Até hoje está lá a casinha, tá bom? Então, gente, esse é um resumo, então, da vida de São João Evangelista, tá? Nos próximos vídeos aí, a gente vai poder abordar a vida dos outros apóstolos, tá? Se Deus quiser, aí, a gente vai abordando aí, todos são 12, né? No caso, agora 11, como São João, né? E eu queria fazer uma menção honrosa a alguns discípulos de Jesus. A gente colocou 12 apóstolos, né? Agora, Jesus também tinha discípulos. Por exemplo, Jesus tinha 72 discípulos, não é? Está lá no Evangelho de São Lucas, não é? Tanto que ele fala lá, a messe é grande, mas os operários são poucos, não é verdade?
Então, ali Jesus escolhe, além dos 12, ele escolhe 72 discípulos. Então, eu quero mencionar alguns aqui. Por exemplo, São Lucas, que escreveu o terceiro evangelho, e o livro de Atos dos Apóstolos, que era discípulo de Jesus, e não era judeu, tá? São Lucas era grego, tá? São Marcos também não era apóstolo, tá? Mas escreveu o segundo evangelho, era discípulo de São Pedro e depois de São Paulo, né? E o próprio São Paulo, que não era apóstolo, mas foi um dos maiores discípulos de Jesus, inclusive também nós vamos, né? Eu acho que é justo a gente fazer também um vídeo sobre São Paulo, que não era pertencente aos 12 apóstolos, mas não tem nem como dizer que São Paulo foi um dos maiores, né, apóstolos de Jesus, né? Mesmo não fazendo parte daqueles 12, né? A história de São Paulo é maravilhosa, é belíssima, né? São Pedro evangelizou os judeus, São Paulo evangelizou os pagãos, tanto que Pedro, né, e Paulo são chamados as colunas da igreja, né? Também Tiago e João, né? Inclusive Gálatas fala que é Pedro, Tiago e João, mas também podemos incluir Paulo aí, o apóstolo dos gentios, né? Então, e tem outros também, São Barnabé, né? E tem muitos outros que a gente pode mencionar aqui que não fazia parte dos 12, mas tiveram uma importância muito grande para a igreja nos primeiros séculos. E depois os sucessores aí, que eu não preciso nem dizer, já dei o nome de alguns aqui, né? O próprio, já citei alguns aqui, Santo Irineu, né? E vários outros que nós vamos ver aí, de acordo com a gente for estudando os outros, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado de a gente estudar um pouco da vida de São João, né? Evangelista. E não deixa de acompanhar aí os próximos vídeos aí que a gente for falar da vida dos outros apóstolos, tá? E também nós vamos falar também muitas outras coisas, também os papas da igreja, né? Tem muita coisa boa ainda para a gente ver. Mas eu estou esperando aí os comentários de vocês. Ninguém está fazendo comentários, ninguém está colocando aí sugestões de tema, gente. Esse tema de hoje me pediram, né? A vida dos apóstolos. Então, qualquer dúvida ou sugestão que vocês queiram que eu aborde aqui no canal, coloque aí, tá bom? Desde já eu agradeço a vocês e se inscrevam no canal, gente. Coloquem aí para outras pessoas, né, da igreja, pessoas que vocês conhecem, da família aí, que queiram aprender mais sobre a nossa doutrina católica. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.